Pode ninguém ouvir. Uma jovem idosa de 31 anos, os assinantes, inscritos, seguidores, ouvintes dela e a vida de todos nós. Tudo bem, delícia? Como que você tá? Já comenta aqui. Por onde, como você está me ouvindo? Nesse momento é uma sexta-feira, tá? E são 9 horas e 50 minutinhos da manhã. Eu me encontro aqui no escritório de casa. Estou no meu momento de aplicação de gelo no meu joelho. E eu falei, obviamente, vamos otimizar esse tempo e gravar um episódio contando um pouquinho sobre fetiches que ninguém conta, mas eu conto. Bem-vinda, maravilhosa e curiosa aqui do Pode Ninguém Ouvir. Então, eu sou a Ioni Stein, eu sou a host que ama explorar o lado mais escondido da intimidade humana. E claro, nesse episódio de hoje eu vou abrir mais o meu coraçãozinho quentinho e minhas experiências sobre esses temas que é, no mínimo, talvez, dependendo do seu contexto, polêmico e incrível. São fetiches, né? Que envolve xixi e pum. Vou direto ao ponto, tá? Você já ouviu falar? Você já experienciou isso? Sim, minha gente. Vamos quebrar esse tabu com muita leveza, com muito humor e uma boa dose de honestidade. Bora lá? Porque hoje a conversa é quentinha e molhada. Por que falar sobre isso, né? Você já parou pra pensar quando às vezes você começa a dialogar sobre algum assunto que em algumas situações existem muitos tabus ainda enraizados? Olha, se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa vida é que todo mundo tem um segredinho. Vai me dizer que você não? E por que não falar deles? Eu mesma, eu já experimentei essas práticas virtualmente. Sim, delícia. Tem uma história por trás disso tudo e eu vou contar já já. Mas antes, vamos dar nomes aos bois, né? Como assim xixi? Como assim número um, né? No mundinho fetista, se você ainda não conhece, chama-se water play. Já o pum tem um nome mais chique, o nome de flatulofilia. Babado, né? E parece coisa de filme meio indie, né? Mas você acredita que, por incrível que pareça, são fetiches mais comuns do que você imagina? E aqui nesse momento, eu vou contar um pouquinho da minha experiência e como eu monetizei esses dois fetiches. E assim, particularmente, foi uma experiência muito pontual e muito, vamos dizer, orgânica, literalmente. A primeira que eu experienciei foi, sem dúvida, o pum, da flatulofilia. Fazem alguns anos, né? Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns outros vídeos que eu abordo as minhas vivências no âmbito de transmissões ao vivo em diversas plataformas de entretenimento adulto e alguns aplicativos também mais family friendly. Mas na ênfase do nicho adulto, ocorreu, né, em uma dessas lives em que eu estava lá fazendo, né, mostrando um pouco da minha vida cotidiana. E eu lembro exatamente o cômodo em que eu me encontrava. Eu estava fazendo, se não me engano, yoga, alguma atividade física na sala, com a TV ligada, com o celularzinho apoiado tipo no chão, sabe, para diversificar os ângulos. E aí, minha amiga, você acredita que o babado ocorreu ali? Mas como? Foi muito, né, natural. Simplesmente em algum determinado movimento, eu me recordo com exatidão a minha sensação assim de, sabe, com vergonhinha. Porque eu me lembro há muito tempo, um dos meus
recém-relacionamentos amorosos, bem na época da pré-adolescência, adolescência, eu fiquei muito envergonhada de ter soltado um punzinho na frente do meu namorado da época. E aí, sabe quando você tem um leve resquício desse mini trauma, mas só que para muitos desconhecidos online. E aí, o punzinho soltou ali de forma muito recatada, mas foi. E aí, automaticamente, né? A live é isso. Não tem como você cortar aquele trecho do que ocorreu, né? Seja lá o que for. E aí, as pessoas que estavam ali, os espectadores, obviamente interagiam sobre isso. E ocorreram várias, vamos dizer assim, experiências em relação a isso. Tanto de pessoas que simplesmente riram, né? Levaram para o senso comum, e outras pessoas que já têm o conhecimento desse tipo de fetiche. E, obviamente, muitos tiveram esse interesse e solicitaram alguns conteúdos personalizados, tá? Isso que foi o mais incrível, porque até então eu não tinha a total entendimento que esse era um fetiche realmente predominante nesse contexto. E agora a questão do xixi. Obviamente, se você já teve experiência de fazer e trabalhar com lives, muitas dessas experiências eu tinha que ir até o banheiro, obviamente, né? Porque a live ela se estava dentro de um contexto da minha vida cotidiana, então mostrava um pouquinho da minha faceta como dona de casa, né? Criando e produzindo toda a parte dos por trás das câmeras, sabe? De uma vida ordinária e extraordinária, comum. E óbvio que eu precisava ir no banheiro. E assim, pra não cortar a vibe, muitas das vezes que tava no auge lá, né, de muitos espectadores, eu ainda me mantinha online enquanto eu ia nessas idas ao banheiro. Mas, dependendo da plataforma em que eu estava transmitindo, né, existem algumas questões que a gente precisa adaptar, né? Que algumas não estavam dentro do 18, então, né, não mostrava. Obviamente, eu sentada no vaso, então era algo assim, tipo, segurando o celular, apoiado na pia do banheiro, e mostrava meu rosto, entende? Nada assim explícito. Porém, em uma determinada plataforma, mais com ênfase no adulto, propriamente no 18 mais, aí dá pra ousar mais, obviamente. E eu me lembro que o xixi, propriamente, foi um interesse também dos espectadores, porque enquanto eu tava lá, né, sentadinha, tem aquele ASMR, né? Do número 1 saindo. Aquela cachoeirinha gostosa. E, obviamente, os interessados me chamavam no privado, né? E solicitavam algo mais personalizado, mais com foco específico, mais com zoom ali, entende? Em determinada posição, em um determinado ambiente. E até hoje, por mais que eu ainda não esteja mais nesse âmbito de lives, eu como criadora adulta lá na Privacy, eu até tô aqui com uma captura de tela também de um assinante que me pediu também um xixi muito personalizado e até mandou um script, né? Qual ambiente ele teria interesse desse conteúdo personalizado, que é um xixi bem gostoso no quintal. Aí ele fala especificamente a posição do meu corpo, ó, arreganhando a bunda e mijando para a câmera. Você entende que existem pessoas se interessadas por aquilo que você naturalmente já faz? E aí vem muito uma questão, né, de você pensar, beleza, tudo começou de uma forma assim, natural para mim, talvez para você não, e tá tudo bem. Aqui são histórias que a gente tá, né, experienciando juntas. Mas para mim tudo começou de uma forma muito curiosa, né? Como muitas coisas nesse mundo virtual, possivelmente em alguma área para você. Então, eu fui recebendo esses pedidos bem peculiares e eu pensava sempre assim, por que não?
Vou trazer um recorte aqui também muito pessoal, de uma questão da minha personalidade, talvez você se identifique. Eu sou uma pessoa introvertida, então tudo que de alguma forma eu conseguia fazer sozinha, por exemplo, esses conteúdos, era algo também que me agradasse. Outra coisa, eu sou uma jovem idosa, então tudo que meramente meu corpo, meu organismo já produz e é algo muito natural de ser feito, né? Isso também era o que simplificava, né? Vamos falar aqui, né, na forma mais clara e possível. E de alguma forma, as suas criações, existe essa possibilidade de uma simplificação? Sempre colocava aquela perguntinha na minha mente: por que não fazer? E foi assim que eu comecei a explorar esses fetiches. E aí eu gravei conteúdos exclusivos, me joguei nesse papel de criadora até hoje. E olha, tem um público fiel para isso, viu? E eu gosto. É algo que particularmente eu me divirto. Então, essa jornada de criar no 18 é algo que também vai além somente do âmbito financeiro de renda extra, secundária, além do meu ganho como CLT. É algo que você precisa de alguma forma refletir, né? Se faz sentido. Se você gostaria de monetizar fazendo aquilo que você já faz de forma natural. Então, eu monetizei e venho descobrindo, né, que esse tipo de conteúdo não é só entretenimento. É também, amiga, uma forma de conexão e de expressão muito íntima. Literalmente, não é mesmo? Literalmente. E óbvio que cada uma delas você pode estar vestida ou você não precisa estar vestida. Você pode estar numa determinada posição, né? Então é uma questão muito também de você se perguntar, beleza, nossa, adorei a ideia. Mas você pensando aí, né? Vamos pensar juntas. Mas isso não é demais? E aí eu, hoje, né? Desde 2017, que eu fui levantando a bandeirinha aí do entretenimento adulto de uma forma humanizada, acolhedora, em que realmente eu digo sim para aquilo que realmente faz sentido para mim no momento. Aí eu digo, é demais para quem? Né? São vozes da minha cabeça, né? Porque é assim, né? Quando você tá ali fazendo o seu trampo com segurança, com criatividade, com consensualidade, acho que essa é uma palavrinha que precisa ser normalizada, né, meu amor? Né, criadora? Eu até fiz uma enquete lá na aba da comunidade do YouTube, tá? Os links vão estar aqui na descrição, caso você queira me acompanhar em outras vertentes, tá bom? Vou amar continuar te amando virtualmente. E lá eu perguntei qual é o tema, os interesses principais da audiência. E foi muito forte a questão de criar e vender dentro de plataforma de assinatura. E aqui tá um grande exemplo, né, das suas criações e das suas vendas. Você entender, beleza, o fulaninho, meu assinante, meu seguidor, meu inscrito, pediu tal coisa. Quem sabe você fazer essa peneira com muito mais intencionalidade? Beleza, mas isso que foi me pedido, é essa forma de criar, eu vou me sentir segura? Aí você se pergunta, eu vou sentir que eu tô atiçando e ativando mais o meu repertório criativo? Ou melhor ainda, será que eu estou tendo consensualidade, estou sendo consciente daquilo que eu estou dizendo sim? É você quem decide o que é ou não demais. Você acredita? Você acredita que, né? A gente tem autorresponsabilidade? Meu amigo, você não é obrigada a tudo ao que lhe pedem, né? Então, nesse momento, falar sobre fetiches, pra mim, tem sido algo assim muito gostoso e nesse teor de trazer uma informação com entretenimento, é sempre na ênfase de desmistificar,
sabe? É de trazer mais reflexão, tanto para mim quanto para você. Porque é algo que foi se iniciado na minha vida, no meu contexto, lá em 2017. Estamos em 2025 e ainda é recorrente esse tipo de abordagem. E aí agora deixa eu botar, né, o meu chapeuzinho aí de investigadora do prazer e falar um pouquinho sobre esses fetiches de uma forma um pouco mais científica. Eu fiz a minha lição de casa, né, meu amor? Então, vamos lá. A parte do xixizinho, ele envolve urina, né, como uma forma de prazer. Geralmente, tá? Ela é ligada a essa questão da confiança e da entrega. Então, eu vou trazer um outro exemplo aí de vivência sobre o xixi. Muitas das vezes, por, né, o ambiente, por exemplo, do banheiro ser o local, né, de primeiro cenário experienciado, foi ali que foi se expandindo as possibilidades. Então, foi no vaso, muitas das vezes foi muito recorrente na hora do banho, né? Então, dentro do box, né, apoiado o celular ou no chão, ou em cima, ou no meio assim da parede, preso em algum tripé, né? Enfim, você diversificar também o ângulo e o como que o seu espectador vai estar visualizando aquilo que ele pediu, isso também é algo que vai trazer, né, essa intimidade, essa confiança, essa entrega. Então aí tinha no chuveiro, aí tinha agachada no chuveiro, tinha em pé no chuveiro, totalmente nua, molhada, né? Tinha no vaso. Eu meio que, sabe quando você vai no banheiro público e tem que dar aquela segurada nas pernas, assim, aquela flexionada e tal? Enfim, já ocorreu também conteúdos assim, mostrando, né? Enfim, né? Vai pensando aí as possibilidades que você se sentiria confortável. Já o fetiche do punzinho é uma mistura de humor, curiosidade e, quem sabe, uma atração por algo tão espontâneo. E o pum chegou um momento, no começo, né? Eu fiquei pesquisando muito sobre quais alimentos me gerava mais essas flatulências. E foi muito interessante, né? Que quando a gente começa a experienciar um determinado assunto, né? Dependendo se você também fosse a pessoa curiosa e querendo aí ampliar os seus conhecimentos e trazer mais, vamos dizer assim, entendimento daquilo que você está se propondo a fazer, é um mundo sem volta, tá? Parece estranho? Talvez. Mas não é estranheza que faz a gente humano, não é? Vai me dizer que você não tem algo estranho aí na sua vida que você faz, já você já até normalizou, já até é algo tão espontâneo as estranhezas que a gente vai fazendo no cotidiano. Mas de uma coisa, minha amiga, assim, acho que o que importa, independente do que eu falar pra você, aqui não é um episódio de convencimento, sabe? De, ai, faz isso, faz aquilo e vai obter isso, vai obter aquilo. É muito mais uma questão até, vamos dizer assim, no âmbito de você se conhecer, sabe? De você entender quais são aquilo que ativa os seus prazeres, né? O que importa é tudo precisa de consentimento e diálogo. Sempre. Tanto nas criações, no âmbito profissional, quanto na vida pessoal, não é mesmo? Olha que coisa maravilhosa e respeitosa. É você consentir e dialogar. Quantas vezes, né, ocorreu essas pessoas interessadas vir até mim, mandar esse tipo de solicitação, eu entender melhor a pessoa, né? Muitas das vezes a gente criou esse cenário, essa estrutura desse conteúdo de uma forma extremamente personalizada, onde eu colocava sugestões, por exemplo, das minhas lingeries, das cores em que eu tinha, a roupa que a pessoa, se caso tivesse algum interesse. Muitas das vezes a pessoa só queria, por exemplo, eu quero xixi, eu quero pum. Mas assim, beleza. Onde você gostaria que eu fizesse isso? No meu quarto? Na minha sala? Na minha cozinha? No escritório? Quantas vezes, por exemplo, foi em lugares diferentes? Ah, você quer um quintal? Um lugar propício, assim, público, que o vizinho pode ver? Isso vai atiçando mais, entende? Então, pense, sabe? Coloque
esse episódio como uma grande oportunidade para você entender e se recordar se tudo que tem chego a você passando, né, essa peneira sobre o seu consentimento e o diálogo. Nada de você forçar a barra ou julgar. Cada um tem suas preferências e o bacana é respeitar isso. Você não gosta de ser respeitada? Do jeitinho que você é? Das escolhas em que você faz todos os dias? Dos nãos que você diz com propriedade? Dos sims que você diz? Isso é muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Ó, até o cachorrinho aqui de fundo tá, tá concordando. Amiga, isso assim é mágico quanto que a gente vai se amplificando como pessoa, tá? Então, nesse assunto do xixi do pum, é só o pilar de muitos outros fetiches que eu particularmente já experienciei, que posso vir aqui e retornar para você, caso você queira, comenta aí, fale mais sobre outros, etc. Vai ser muito legal. Eu particularmente sou uma constante aprendiz de fetichista e eu particularmente sempre coloco essa vertente como sempre um aprendizado. Eu sempre gosto de alguma forma, aprender, estudar sobre aquilo, ouvir relatos de outras pessoas que já experienciaram, né? Com um tom sempre de uma forma amorosa, acolhedora, humanizada. E aí eu vou explorando, sabe? Eu sinto que, de alguma forma, mais abstrata possível, eu sinto que vai me empoderando. E, claro, eu gosto muito de levar a criações virtuais sempre num tom mais de divertir. Tipo assim, como eu vou me divertir hoje com essa putaria? Como eu vou me divertir hoje? Ó, agora trazendo um exemplo X mais recente que eu criei um conteúdo de masturbação. Eu estreiei um batom, aquele batom vibrador, sabe? Maravilhoso. E, assim, camufla facinho que é um batom. E aí eu estreiei. Só que antes, por exemplo, lá no Privacy, eu já preparei a audiência, relatando que eu tinha interesse em adquirir um novo vibrador. Relatei que assim que eu chegasse, caso alguém quisesse algo personalizado, que eu gostaria de estrear citando o nome daquela pessoa. Sabe, eu acho que você aproximar a pessoa dentro da sua vida, do seu processo criativo, é como se fosse entre aspas, um lançamento, sabe? De um produto, de uma experiência. Acho que isso que fica mais gostoso, sabe? Enfim. E aí, só para fechar, então, esse exemplo complementar, então, desde da época em que eu, de fato, finalizei a compra, fui avisando que estava chegando, né? Avisei que chegou, e aí depois eu gravei o vídeo aqui no escritório de casa, bem amador, baseado no que a galera, os assinantes responderam nas enquetes, que gostam de vídeos longos e amador, então foi bem amador. Ok, em vários ângulos, celular embaixo, depois celular entre o meio assim da parede, depois celular bem próximo, entende? Muito bom, sabe? Então, assim, se você ouviu até aqui e pensou, nossa, acho que eu gostaria de experimentar algo assim, eu vou te dar algumas dicas, amiga, tá? Calma aí, calma aí. Primeiro, eu sugeriria que você conversasse, né? Se você tiver um parceiro, uma parceira, abra o jogo de forma leve, né? Algo tipo, e se a gente tentasse algo diferente? E aí, eu vou até dar um exemplo. É cheia dos exemplos, né? Tá reparando? Eu gosto, eu acho que isso fica mais palpável. Ai, ai, pros nossos ouvidos, o nosso entendimento, né? A questão de conversar é sempre muito divisor de águas. Até por uma questão de mais conexão com a pessoa que convive com você e até com você mesma. Porque quando você se expressa, você e pensa que você também está fortificando muitas das vezes as vozes que foram iniciadas assim na sua cabeça e agora você está expandindo isso verbalmente. Eu acho isso fantástico. Conversar. E eu sei que na minha intimidade, comigo mesma e em casal,
esses dois fetiches não é algo prevalecente. Ele é um fetiche complementar com uma ênfase final financeira e de divertimento, né, das minhas rendas extras. Mas na minha intimidade comigo e com meu marido, não é assim presente exclusivamente esse tipo de fetiches. E tá tudo bem, você entende? É a sua intimidade. Então é você que vai determinar em que momento você vai aplicar e vai somar com aquelas outras formas de expressão, entende? Mas sempre é começar devagar, né? Assim na vida, assim nas criações, assim na safadeza. Não precisa pular direto no, entre aspas, modo avançado. Dê pequenos passos, né? Hoje em dia, assim, mais do que nunca, eu tenho dado passos lentos obrigatoriamente, porque eu tô com meu dodói aqui no joelho, mas enfim, levando aí literalmente, é muito importante a gente estar realmente presente naquilo que a gente está dizendo sim, né? E veja como você se sente, como vocês se sentem, se for essa questão. Respeite os seus limites. Se algo parecer não certo, para. Ninguém tá te obrigando, meu amor. Sem culpa e sem pressão, né? É o que uma coisa que eu gosto. A criação, né? A criadora que habita em você e em mim. Eu brinco assim, de uma forma mais. Um apelidinho da criadora é Cri-Cri. A Cri-Cri, ela pode ser todo dia. Seja criativa. Traga humor para os seus processos criativos. Explore brincadeiras. A ideia é se divertir. Se você não tem esse pilar de você ser criativa, humor, brincadeira e se divertir, eu não sei o porquê, sabe? Identifique os seus pilares de sustentação dos seus processos criativos. Ah, mas beleza, é 18, é não sei o quê. É, meu amor. Mas, sabe? Existem muitas coisas por trás daquilo que a gente sente, né? Enfim, histórias, histórias, interações, interações. E eu adoro esse tom mais caloroso e mais participativo, tá? Comenta aqui se porventura você tiver alguma dúvida nessas questões. Se eu tiver o privilégio de poder te auxiliar em alguma coisa, vai ser muito bacana, tá? Agora é com você. Eu recebi algumas histórias, né? Desses ouvintes sobre fetiches inusitados. E olha, eu amo cada vez mais. Eu amo cada uma, né? Então continue mandando seus relatos anonimamente. Eu sempre dou blur ali no rostinho. Porque é assim que a gente transforma, né, o tabu em diálogos, né? E me conta aqui, qual fetiche que você sempre teve curiosidade, mas nunca explorou? Me conta. Me conta, tá bom? Ai, ai. Quem sabe não vira tema aí no próximo episódio, não é mesmo? Mas, amiga, é muito bom quando de alguma forma a gente vai se entendendo, vai se compreendendo, vai se permitindo se autoconhecer nesse processo de criar de forma gostosa. Não precisa ser maçante, ser pesado, ser chato, ser esgotante para que você diga que foi um bom trabalho, minha amiga. Acho que é bom lembrar, né? É bom lembrar, tá? E você, delícia? Esse foi mais um Pode Ninguém Ouvir, né? Onde a gente fala o que todo mundo pensa, mas ninguém comenta em voz alta. Se você curtiu, por favor, considere então compartilhar aí com uma amiga que é igual a você, curiosa, autêntica e cheia de vontade de aprender, que nem nós, delicinhas. E lembre-se, tá? Lição de casa. Explorar a sexualidade é um ato de amor próprio, tá bom? Combinado? Então até a próxima e beijinhos sem julgamentos.